Olá, eu sou a Cláudia Marchetti, eu sou professora de Direito Tributário e de Tributos Indiretos da BSSP e estou muito feliz de estar aqui no Pensar Contabilidade, dividindo conhecimento com vocês. O nosso tema hoje é a criminalização do não recolhimento do ICMS, se isso vale em tempos de crise. Então, a gente já começa com uma crítica ao tema. É claro que está lá, criminalização do não recolhimento do ICMS. Então, quer dizer que inadimplência agora é crime? O STF disse assim, olha, não, na verdade eu não estou dizendo que inadimplência é crime, eu estou enquadrando a conduta da inadimplência dentro de um crime que já está tipificado numa lei como apropriação indébita. Então é equivocado, embora eu tenha colocado assim mesmo, que é para chamar a atenção, falar criminalização do não recolhimento ou criminalização na inadimplência. O adequado é falar o enquadramento da inadimplência do ICMS como apropriação indébita. E aí a gente vai desenvolver o assunto para a gente entender aí como que se deu tudo isso. Então, primeiro ponto importante é que esse assunto ele é uma intersecção entre o direito tributário e o direito penal, o que torna o assunto mais polêmico e mais confuso. Algumas premissas a gente precisa partir delas para a gente desenvolver o tema. Então, primeiro ponto, o direito penal, ele obedece um princípio que ele chama o princípio da intervenção mínima, ou seja, sempre que possível que outra área do direito resolva uma questão, o direito penal não deve ser chamado, ou seja, ele deve interferir o mínimo possível, porque o direito penal ele é muito mais agressivo, vamos dizer assim, para ficar claro para todo mundo. Então, assim, eu só chamo a resolver a questão o direito penal quando outro ramo do direito não consegue resolver essa questão. E aí, dentro dessa perspectiva, a gente não pode ter o direito penal como um instrumento para coação do sujeito passivo ao pagamento de um tributo. Percebe? Porque ele deve ter a sua intervenção mínima. E a legislação tributária já traz instrumentos de cobrança de tributos. Então você não deve utilizar, a princípio não deveria, utilizar o direito penal com esse fim de cobrança de tributo ou de coagir o sujeito passivo a pagar um tributo. Então partimos primeiro dessa premissa. Bom, dito isto, a gente tem um segundo ponto, que é uma inadimplência muito grande no país com relação a tributos, especialmente com relação ao ICMS. Então, uma necessidade constante das procuradorias reverem formas de melhorar a eficácia da arrecadação tributária. Por que isso? Porque o tributo, sem dúvida nenhuma, é essencial para a manutenção do Estado. São os tributos que faz frente a todas as despesas do Estado, seja o tributo na perspectiva econômica, social, de solidariedade em relação e até para a própria sobrevivência do Estado. Então, a receita tributária é uma receita essencial para a manutenção de todo o Estado e isso é muito relevante. Então, a gente precisa ponderar. Eu não posso usar o direito penal para coagir os sujeitos passivos a pagar o tributo. Ao mesmo tempo, eu tenho uma inadimplência alta, eu preciso tornar mais eficaz meus meios de cobrança de tributo, porque em alguns casos a inadimplência ela pode ter uma vontade, na verdade, de virar uma sonegação. Então, qual é esse limite entre inadimplência e sonegação? E tudo isso é perigoso. Então, enfim, quando junta isso tudo, a gente precisa fazer uma ponderação. Será exclui o direito penal e nós temos que ser sempre mais compassivos com o sujeito passivo ou não? Enfim, algo para a gente pensar. Partindo dessa premissa, dessas duas premissas, ou seja, o uso do direito penal no direito tributário e a importância das receitas tributárias, a importância da arrecadação e do pagamento dos tributos, a gente passa efetivamente para a historinha, né? Da onde que surgiu tudo isso, onde que começou? Então, essa questão começa em Santa Catarina, quando 2 comerciantes foram denunciados pelo Ministério Público pelo não pagamento de ICMS de algo em torno, uma dívida em torno de R$30 mil. O ICMS foi declarado e não foi recolhido, não foi pago, declarado e não pago. Até então, até este fato,
o ICMS, a inadimplência do ICMS, quer dizer, na verdade, a declaração do ICMS e o não pagamento do ICMS era considerado inadimplência, não era considerado sonegação. Não era considerado sonegação, nem se falava em apropriação indébita. Ou seja, só poderia pensar em questões mais graves se você não tivesse declarado. Eu não declarava e não pagava. Mas se você declarou, você ofereceu ao fisco todos os meios para ele saber que você era um devedor e todos os meios para ele utilizar os instrumentos de cobrança. Então, era considerado uma inadimplência. Bom, então em Santa Catarina, esses 2 comerciantes foram denunciados pelo Ministério Público e impetraram um habeas corpus. Por quê? Se eles foram denunciados a um crime tributário que é sujeito a pena de privativa de liberdade, então eles impetraram o habeas corpus para não correrem risco, na verdade, de serem presos, um habeas corpus preventivo. E esse habeas corpus foi julgado improcedente e a tese do Ministério Público, a princípio, confirmada, depois confirmada no Superior Tribunal de Justiça, no STJ, e confirmada no STF. Qual que era a tese do Ministério Público? Então, também, para a gente falar sobre a tese do Ministério Público, é necessário a gente voltar um pouquinho a alguns conceitos. O ICMS é um tributo indireto. E como um tributo indireto, o valor do ICMS é repassado no preço. E quem arca efetivamente com o valor do ICMS é aquele que vai consumir o produto ou que vai consumir o serviço, o qual incidiu o ICMS. Então, dentro disso, a gente entra nos conceitos de contribuinte de fato e contribuinte de direito. O comerciante que vende a mercadoria é o contribuinte de direito. Ele emite nota fiscal, destaca o ICMS, soma no valor total do valor da sua mercadoria, inclui dentro do valor do ICMS, ou por dentro, né? E quem paga esse valor é o contribuinte de fato, é aquele que vai consumir o produto e que vai pagar aquele valor cujo ICMS já está embutido. É assim que funciona o tributo indireto. Com base nessa sistemática do tributo indireto e com base, e aí sim, um fato bem importante, numa tese que foi fixada, que todos devem conhecer, de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, se fez uma interpretação extensiva para enquadrar o inadimplemento do ICMS como apropriação indébita. Então, volta um pouquinho também, vocês lembram que foi discutido por muitos e muitos anos e agora foi fixada essa tese de que o ICMS não inclui na base de cálculo do PIS e da COFINS. E por que o ICMS não inclui na base de cálculo do PIS e da COFINS? Porque não foi considerado como receita nem faturamento. Ele só transita na conta, ou seja, é receita de terceiro. Então, isso não se discute mais. ICMS não inclui na base de cálculo do PIS e COFINS, é receita de terceiros, só transita e, portanto, não deve incluir na base de cálculo. Ah, ótimo. Bom, se o ICMS não inclui na base de cálculo do PIS e da COFINS porque é receita de terceiro, então o ICMS que eu repasso para o terceiro e o terceiro me paga, né, o contribuinte de fato me paga, e eu não pago o ICMS para o Estado, então eu estou ficando com uma receita que é de terceiro. Se eu estou ficando com uma receita de terceiro, isso é uma apropriação indébita. Bem estranho para mim isso, vocês vão entender por que eu não concordo. Essa foi a tese. Então, a tese foi exatamente essa. Bom, se é receita de terceiro, eu recebi o valor do contribuinte de fato, fiquei com ele e não repassei, então nesse momento eu me apropriei de um valor. Qual é o enquadramento? Para todo crime, a gente precisa de uma lei que traga a tipicidade penal, ou seja, uma conduta para ser considerada crime, ela precisa ser uma conduta típica. Típica precisa estar prevista na lei penal. E aí, o enquadramento seria na Lei 8.137, de 90, artigo 2º, inciso 2, que diz o seguinte: deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição, descontado ou cobrado na qualidade de sujeito passivo de obrigação que deveria recolher aos cofres públicos.
E aí entram várias questões. Eu acho importante, quando a gente fala de alguma lei, a gente entender qual era a intenção do legislador, né? Qual foi a intenção do legislador quando criou essa lei? Quando foi criada esta lei, tipificando esta conduta, foi para tipificar como crime a conduta do substituto tributário que retém o tributo ou a contribuição, como ele diz aqui, né? Tributo ou contribuição, que retém o tributo ou a contribuição de terceiro e não repassa aos cofres públicos. Percebe que ele fala: valor do tributo ou de contribuição descontado ou cobrado na qualidade de sujeito passivo. Que caso seria esse, o descontado ou cobrado? Que verbo seria esse, né? Como utilizar esse verbo? Descontado ou cobrado? Por exemplo, acho que o caso mais claro é da contribuição previdenciária do INSS. Quando a gente recebe o salário, a gente já tem descontado deste salário o valor da contribuição previdenciária, né? Eventualmente, a gente pode ter descontado também o valor do imposto de renda, a depender do valor do salário. O fato é que, quando eu tenho descontado esses valores, o empregador deve recolher e repassar esse valor para os cofres públicos, porque foi descontado do salário do empregado. Então, se ele ficar com esse valor, é considerada apropriação indébita. Aí sim, essa conduta se enquadra nesse tipo penal. Outro exemplo da substituição tributária do ICMS. A substituição tributária do ICMS, o primeiro da cadeia, que pode ser o importador, que pode ser o industrial, ou pode ser quem compre de outro estado a mercadoria, o primeiro deve recolher o ICMS correspondente à cadeia até o final, até o consumidor final. E esse valor do ICMS retido, ele é cobrado do substituído, que paga o valor do ICMS retido para o substituto, que deve repassar esse ICMS para o seu estado correspondente. Quando o substituído faz esse pagamento e o substituto não faz o repasse para o seu estado, aí sim a gente também estaria, é uma conduta que estaria enquadrada dentro desse tipo penal da Lei 8.137, artigo 2, inciso 2. Esse caso nosso aqui específico, que é na inadimplência, o ICMS ele não é nem descontado nem cobrado. Essa conduta de declarar o ICMS e não recolher, né? Mas o sujeito passivo pagou o ICMS, o sujeito passivo de fato pagou o ICMS. Sim, ele pagou o ICMS, mas eu não descontei esse ICMS e nem eu cobrei esse ICMS. O Ministério Público ele entende que está dentro dessa conduta do cobrar, que se enquadra nesse verbo cobrar. Na minha opinião, na verdade, é um terceiro verbo que é o repassar. Você só repassou. Você repassou o ICMS e são duas obrigações diferentes. Uma obrigação é o contribuinte de fato que está te pagando, a outra obrigação é você pagar para o Estado. Não é um mero trânsito, são duas obrigações diferentes. Então, o legislador, quando ele criou esse tipo penal, ele quis enquadrar, na verdade, os substitutos tributários e não os tributos indiretos. Percebe-se que, na verdade, você está utilizando essa conduta, esse tipo penal, para coagir o sujeito passivo a pagar o ICMS, enquadrando ele num crime tributário que ele não cometeu na inadimplência. Bom, dito isso sobre a questão do enquadramento, e depois no final eu retomo tudo isso para ficar mais claro, a gente passa para entender, a gente passa para tentar entender quando que efetivamente esse contribuinte vai ser considerado como um contribuinte criminoso por não ter feito o recolhimento do ICMS. E aí, importante a gente também pontuar que a decisão, ela não disse, olha, qualquer um é considerado, qualquer inadimplência é considerado crime tributário. Não, ela deu dois requisitos, que é, o devedor ele precisa ser contumaz, então precisa haver contumácia, e o devedor precisa ter dolo de apropriação.
o que é contumácia e o que será que vai caracterizar esse dolo de apreciação. Então, primeiro, entender o que é contumácia. Contumácia é aquele devedor que é sistemático. Ele sempre deve. Ele não é uma vez. Ele não deixou uma vez, não, ele deve meses. Mas aí, é meses? 2 meses? 3 meses? 4 meses? Quantos meses? O STF não definiu, não deu critérios objetivos do que seja contumácia. Ele não definiu isso. E aí, a gente conflita também com uma súmula, na verdade, do STJ, que é a 430, que diz o seguinte: o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera por si só a responsabilidade do sócio gerente. Então, qual é a diferença de inadimplemento com devedor contumaz? Quando que o devedor inadimplente ele se torna contumaz? Qual é a ponte que liga a inadimplência, a inadimplência à contumácia? Qual é? Não sabemos, não há definição. Há quem diga que seja 3 meses. 3 meses, ele faz uma menção ali na decisão de 3 meses, porque provavelmente ele quis trazer alguma comparação com as leis de parcelamento, em que quando você deixa de recolher o tributo por 3 meses consecutivos, você é excluído do parcelamento. Mas você pode estar atravessando, nada impede você estar atravessando uma crise que seja pontual e durante 3, 4, 5, 6 meses você ficou sem recolher o ICMS. Mas você, no seu histórico, você é um devedor, você não é um devedor de ICMS. Então, assim, para a gente caracterizar a contumácia, como não há critérios objetivos, eu imagino que seja necessária a gente olhar a história desse contribuinte. E aí talvez programas que são programas de conformidade fiscal, que já tem em alguns estados, ele seja útil nesse sentido. Mostrar, por exemplo, que o contribuinte está lá alguns meses sem pagar o ICMS, mas que ele sempre esteve em conformidade. Ou mostrar pelo seu histórico que ele é um pagador de ICMS assíduo, que ele cumpre suas obrigações fiscais e suas obrigações acessórias. Mas veja só, vai precisar construir essa prova. Então, é bem importante a gente, sabendo disso, a gente já ter ter posturas que sejam prévias a isso, a essa Constituição. Então, nesse ponto, provavelmente vocês devem estar nesse ciclo de palestras do Pensar Contabilidade, vocês devem ter algum profissional falando sobre compliance tributário, então tornar essa questão uma matéria de compliance dentro da empresa. Quer dizer, que regras você poderá afirmar, que regras você poderá ter de compliance para, na frente, se for necessário, se você deixar de pagar ICMS por alguma razão, você mostrar que você sempre foi um contribuinte correto de ICMS, que sempre cumpriu com as suas obrigações e que o fato de você deixar de pagar o ICMS por 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, que seja um ano, que seja, não pode não o caracterizar. Então, na minha opinião, não vai ser o prazo que vai fixar, e sim a história do contribuinte. Mas, novamente, isso não está fixado na decisão, isso é o que eu entendo como razoável, trazer esse conceito histórico do contribuinte e, inclusive, utilizar eventualmente programas de conformidade fiscal, o histórico desse programa de conformidade fiscal para isso, certo? Outro ponto importante, então, primeiro, contumaz, segundo, com dolo de apropriação, ou seja, a consciência, a vontade explícita de se apropriar daquele valor. Aí eu acho mais difícil ainda. Você provar que você teve o dolo, a vontade de se apropriar daquele valor. E aí a pergunta é, esse dolo é presumido ou esse dolo tem que ser provado? Me parece bem perigoso a gente presumir dolo nesse sentido, ou seja, se eu caracterizo o devedor como contumaz, então
necessariamente ele tem dolo, ou eu presumo o dolo simplesmente porque ele não pagou o ICMS. Ele não pagou o ICMS, presumo o dolo. E aí eu vou para tentar enquadrá-lo ele como contumaz. Então, por exemplo, eu deixei de recolher uma vez o ICMS, eu tenho dolo, mas eu ainda não tenho a contumácia. Então, ele ainda não é contumaz, então ainda não é crime. Ou não, ele é um devedor contumaz, porque ele deixou de pagar o ICMS, vamos lá, eventualmente, num caso hipotético, por 6 meses, mas o dolo, ele precisa, o Ministério Público, que vai fazer a denúncia, precisa provar que ele teve essa vontade explícita de não recolher. Como provar isso? Novamente, na minha percepção, a única forma de construir esta prova, seja a favor do contribuinte ou seja contra o contribuinte, é olhando o histórico desse contribuinte, né? Os autos de infração desse contribuinte, as defesas desse contribuinte, quantas vezes venceu, quantas vezes perdeu, quais são os seus débitos em aberto, e aí a gente pode trazer não só as referências do tributo do ICMS, que é um tributo estadual, mas você pode, por exemplo, trazer também as referências do tributo da Receita Federal, como esse contribuinte é perante as obrigações da Receita Federal. É um contribuinte que cumpre as suas obrigações tributárias, seja principal ou seja acessória dos tributos federais, dos tributos municipais, ou ele na verdade, ele se mostra como inadimplente em todas as esferas, né? Então, para mim, é só o histórico, e aí, novamente, a necessidade de se discutir e de se fixar processos de compliance para que essas provas sejam construídas antes mesmo de uma eventual necessidade de inadimplência. Bom, dito isto, uma coisa importante também que eu anotei aqui para a gente lembrar é essa questão do dolo. A gente teria que conseguir provar, a gente não, né? O Ministério Público, se a gente partir do pressuposto que não pode ser presumido, que você deixa de recolher o ICMS porque aquilo é uma estratégia negocial para você. Por exemplo, você deixou de recolher o ICMS, mas você aplicou esse valor no banco. A empresa tem dinheiro aplicado no banco, e aí é perigoso, ou o sócio. Aí seria uma desconstituição da sociedade, enfim, esse sócio, ele parece que desvia o dinheiro ali da empresa, não paga o tributo, mas aplica em outras fontes que tem uma rentabilidade maior, depois ele lá na frente entra em parcelamento, então ele tem parcelamentos constantes de ICMS ou até de tributos federais, porque ele pode não recolher o ICMS e utilizar esse valor de outra maneira e depois entrar em parcelamentos, inclusive federais, enfim. Então, é quase uma investigação ali para poder caracterizar se realmente houve uma estratégia negocial e aí tentar caracterizar esse dolo, que é essa vontade de se apropriar desse tributo. Outro ponto importante, tá, beleza, isso não tem jeito, o STF já decidiu, sim, decidiu, vai causar uma insegurança jurídica? Vai causar uma insegurança jurídica porque os critérios não são objetivos, e aí importante, como os critérios não são objetivos, você pode ter decisões de juízes de primeira instância diferentes. Você pode ter uma juíza de primeira instância decidindo que aquele devedor com 2 meses de tributos atrasados é contumaz. Você pode ter um juiz de primeira instância decidindo que 9 meses não é contumaz, ou que 10 meses é contumaz, ou que 12 meses, enfim. Como caracterizar essa contumácia não trazendo insegurança jurídica se há uma liberdade da primeira instância em decidir sobre isso, né? E se não há esses critérios fixados no STF. Então é um ponto importante que a gente precisa refletir e tentar se antecipar dentro das empresas. Aplicação desse entendimento. Cláudia, aplicação desse entendimento
vale agora para todo o passado, ou seja, se eu sou contribuinte de ICMS e eu tenho débitos em aberto, declarado e não pago, mas eles são débitos anteriores a essa decisão, eu também estou sujeito à criminalização, ou seja, o enquadramento da inadimplência como apropriação indébita? A princípio, não é para estar. Por quê? Porque esse novo entendimento do STF, ele leva uma nova interpretação da aplicação e das consequências da lei penal. E outro princípio que a gente se aplica ao direito penal é o princípio da irretroatividade da lei penal. Então a lei penal ela não deve retroagir. Então neste caso, como não é uma nova lei, mas é uma interpretação que enquadra uma conduta num tipo penal e, portanto, crime. Então isso só pode valer dali para frente. Até porque, imagina o seguinte, se você deixou de recolher o ICMS antes dessa interpretação, você não tinha como prever que isso lá na frente ia ser enquadrado como um crime de apropriação indébita. Você não tinha meios de prever isso. Então isso te levou a, teoricamente, um erro. Então você não pode ser apenado por isso. Então, a princípio, só se aplica para os fatos em que houve essa interpretação da lei para frente. É necessário fixar critérios claros, porque aí, entrando agora na questão do momento de crise, vários dos temas que vão ser discutidos no Pensar Contabilidade referem-se ao momento que nós estamos vivendo, que é um momento de crise causada por uma crise, na verdade, sanitária e, no nosso caso, no nosso país especialmente, agravada por outras crises econômica, política, enfim. Bom, em momentos de crise, a gente precisa, muitas vezes, ser rígido com algumas normas e flexibilizar outras, né? Neste caso, essa interpretação, o que este momento acaba influenciando nessa interpretação? Justamente a característica do que é contumaz e o dolo, né? Se nós estivéssemos num momento normal, vamos dizer assim, é complicado, é difícil, mas você consegue olhar o histórico desse contribuinte para tentar ali fazer esse enquadramento. Quando a gente entra numa crise sem precedentes como a gente tem a atual, a gente tem empresas que não estão faturando absolutamente nada e, consequentemente, né, tá com muita dificuldade de pagamento de tributo. Ou que faturam pouco, e o pouco que fatura decidem não pagar o tributo, porque, claro, se paga o tributo, acaba não cumprindo obrigações que são consideradas mais relevantes, por exemplo, salários, que são verbas alimentícias. Nesse ponto, vai precisar haver uma nova interpretação, ou uma interpretação mais flexível do que é contumaz e do que é esse dolo, essa vontade de não recolher, essa vontade de se apropriar. Percebe o que eu quero dizer? Esse enquadramento do não recolhimento do ICMS, na inadimplência de ICMS, neste momento de crise, agora, ele pode trazer consequências gravíssimas, porque a gente vai aumentar, não há dúvida que a inadimplência do ICMS já está aumentando e vai aumentar ainda mais. Neste momento, a gente está até com algumas obrigações suspensas, alguns prazos diferidos, mas, inclusive, após esse momento, quando os prazos voltarem, enfim, alguns sim, alguns não, a gente vai ter uma inadimplência grande. E ICMS, sem dúvida nenhuma, porque, primeiro, porque nesse momento, a grande maioria dos estabelecimentos estão, quer dizer, no momento que está passando a gente grava um pouquinho antes, então a gente está neste momento em isolamento. Então no momento do isolamento você tem os estabelecimentos fechados. No estabelecimento fechado ele não vende. Pós-isolamento, quando começa um desconfinamento, o que acontece? Os próprios consumidores, que muitas vezes também ficaram desempregados ou também tiveram seus negócios fechados, enfim, estão com uma renda menor, vão ter receio de consumir. Então é natural que haja uma retração também no comércio, na prestação de serviço. Então, com essa retração, haverá queda, sem dúvida, da arrecadação de ICMS por um tempo ali que vai se perpetuar ali, não é um tempo pequeno.
Não é só no momento do isolamento, é pós-isolamento também, porque há uma retração do mercado inteiro. Então, nesse sentido, como que nós vamos tratar esses comerciantes inadimplentes, esses prestadores de serviços inadimplentes, esses industriais inadimplentes? Flexibilizaremos, não aplicaremos essa nova interpretação? Faz sentido essa nova interpretação em tempos de crise? Você penalizar aquele que já está sofrendo a pena pela própria crise? Acho que não faz sentido nenhum. Então, na minha opinião, essa interpretação ela deveria ser suspensa até o momento que a gente conseguisse voltar a uma normalidade, a um razoável crescimento econômico, salvo em casos de empresas que não sofreram com a crise. E aí sim a gente poderia ter uma aplicação dessa interpretação. Ah, mas que empresas que não sofrem com a crise? Sim, é difícil, mas há empresas que não estão sendo afetadas pela crise. Então, essas empresas podem sim ter um olhar diferente. Até nesse caso, eu entendo que empresas que não sofrem, né, que não estão sofrendo as consequências da crise, podem ter uma responsabilidade social até maior e de pagamento de tributos, já que as outras acabam os impactos sendo muito mais agressivos. Então, nessas empresas a gente poderia ter a aplicação dessa nova interpretação. Caso contrário, eu aconselho que os aplicadores do direito suspendam essa nova interpretação e passamos a discutir esse assunto lá na frente, quando a gente voltar a uma normalidade. Muito obrigada pela atenção de vocês, um abraço e boas palestras!